A luta histórica pela humanidade plena das mulheres no Oriente Médio. A história da discriminação feminina é a história de uma luta constante pela redefinição da mulher, de objeto para sujeito, de propriedade para pessoa, de coadjuvante para protagonista de sua própria vida. Em quase todas as civilizações globais, estruturas legais, religiosas e sociais foram erguidas com o propósito de controlar o corpo, a mente e a economia das mulheres. Essa estrutura se baseou na premissa de que o homem era a norma e a mulher, o outro, definida por sua relação com o homem, filha, esposa, mãe, e confinada até a esfera privada. A luta das mulheres, portanto, não tem sido apenas por direitos, mas pelo reconhecimento de sua humanidade plena e autônoma. As fontes e a história da discriminação. A subordinação feminina foi justificada e codificada através de 3 pilares principais que interagiam entre si: o pilar legal e econômico, a mulher como propriedade. A raiz da discriminação está ligada à transição da humanidade para sociedades agrárias e à invenção da propriedade privada. Fontes antigas. Códigos legais, como o de Hammurabi, c. 1750 a.C., tratavam as mulheres como propriedade do pai ou do marido. Se um homem matasse a filha de outro homem, a pena poderia ser a morte da filha do agressor, tratando-as como bens permutáveis. A tradição romana. A lei romana estabeleceu o pater familias, o chefe de família masculino, que tinha poder de vida e morte. Vitae nescisque potestas, sobre seus filhos e sua esposa, que vivia em Manu, na mão do marido. Herança e economia. Por milênios, as mulheres foram sistematicamente excluídas do direito de herdar propriedades, especialmente a terra. A herança patrilinear, passada de pai para filho, garantia que a riqueza e o poder permanecessem nas mãos dos homens. Na Inglaterra, a lei da coverture, cobertura, estipulava que, ao se casar, a identidade legal de uma mulher era coberta pela do marido. Ela não podia possuir propriedades, assinar contratos ou processar na justiça. O pilar filosófico e religioso, a justificativa da inferioridade. Para que essa estrutura legal se mantivesse, era preciso justificá-la moral e intelectualmente. A filosofia grega. Aristóteles, um dos pais do pensamento ocidental, definiu a mulher como um homem incompleto, ou deformado. Ele argumentava que a natureza da mulher era passiva e doméstica, enquanto a do homem era ativa e política. Interpretações religiosas. Em muitas das grandes tradições religiosas, as interpretações feitas por homens solidificaram a subordinação. Tradição judaico-cristã. A história de Eva, vista como a fonte do pecado original, foi usada por séculos para justificar a punição da mulher. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Isso foi interpretado como uma ordem divina, não uma descrição da queda. Outras tradições. Em diversas interpretações, as mulheres foram ritualisticamente definidas como impuras, ligadas à menstruação e ao parto, excluindo-as de papéis de liderança religiosa e do estudo teológico, o pilar social e político, a esfera privada. Essa justificação legal e religiosa resultou em uma segregação estrita de papéis. A esfera pública versus privada. Aos homens cabia a esfera pública, política, guerra, filosofia, comércio. Às mulheres, a esfera privada, a casa, os filhos, o cuidado. Negação da educação. Por milênios, o acesso à educação formal foi negado às mulheres, sob o pretexto de que era desnecessário para suas funções domésticas ou perigoso para sua moral. Negação da voz, sufrágio. A exclusão da esfera pública significava que as mulheres não tinham voz política. A luta pelo sufrágio, direito de voto, foi uma das batalhas mais longas e difíceis do movimento feminista, só ganhando força global nos séculos XIX e XX. A região do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã, apresenta um dos paradoxos mais nítidos do mundo moderno. É uma região de imensa riqueza, modernização ultra-rápida, arranha-céus, finanças globais, tecnologia de ponta, onde as mulheres, em muitos casos, têm níveis de educação superiores aos dos homens. Contudo, a discriminação persiste de forma profunda, não mais por falta de acesso à educação ou ao trabalho, mas através de um sistema legal conhecido como Sistema de Tutela Masculina, Wilaya. A fonte da discriminação, leis de status pessoal.
Enquanto as constituições desses países frequentemente afirmam a igualdade, a luta hoje reside nas leis de status pessoal, que regem casamento, divórcio, herança e custódia dos filhos. Essas leis são baseadas em interpretações conservadoras da Sharia, lei islâmica, que tratam as mulheres como menores legais perpétuas. Como a discriminação se manifesta hoje? O sistema de tutela masculina, wilaya. Este é o mecanismo central da discriminação. Mesmo sendo adultas, as mulheres precisam da permissão de um guardião masculino, pai, marido, irmão ou até mesmo filho, para tomar decisões fundamentais. Arábia Saudita. Embora grandes reformas, sob a visão 2030, tenham permitido que mulheres dirijam 2018 e viajem sem permissão de um guardião 2019, o sistema de tutela foi recentemente codificado na Lei de Status Pessoal de 2022. Uma mulher ainda precisa da permissão de um guardião para se casar. Catar e Kuwait. O sistema é robusto. Mulheres, especialmente se solteiras e jovens, podem precisar de permissão do guardião para viajar, trabalhar em certos empregos ou até mesmo sair de casa. Casamento e divórcio. A desigualdade contratual. Casamento. A mulher não pode se casar sem a aprovação do guardião. O homem pode praticar a poligamia, ter até 4 esposas. A mulher não. Divórcio. O homem pode se divorciar da esposa unilateralmente, através do talaq. Para a mulher, o processo é judicial, caro e difícil. Cool. Muitas vezes exigindo que ela renuncie aos seus direitos financeiros. Custódia dos filhos. Após o divórcio, a mãe geralmente obtém a custódia física das crianças pequenas. No entanto, o pai permanece o guardião legal, controlando as finanças, a educação e a permissão de viagem dos filhos. Se a mãe se casar novamente, ela quase sempre perde a custódia. A luta pela cidadania, herança de sangue paterno. Esta é uma das áreas mais dolorosas de discriminação. Na maioria dos estados do Golfo, com exceção parcial do Bahrein, uma mulher casada com um estrangeiro não pode passar sua nacionalidade para seus filhos. Um homem pode. Isso cria gerações de crianças apátridas ou residentes permanentes em seus próprios países de nascimento, sem acesso a benefícios estatais, educação pública e empregos. Participação política e legal. Embora as mulheres possam votar e ocupar cargos, os ICIAL têm uma alta representação feminina no parlamento nomeado. Sua voz legal é diminuída. Em questões de status pessoal perante tribunais da Sharia, o testemunho de uma mulher pode valer metade do testemunho de um homem. A luta é feroz porque a discriminação na região do Golfo não é apenas uma relíquia do passado, é uma ferramenta ativa para manter a ordem social, política e religiosa. Motivo 1. Controle da identidade e da honra. A estrutura social do Golfo é profundamente tribal e patriarcal. A honra da família e da tribo está historicamente ligada ao controle da sexualidade e do comportamento das mulheres. Manter as leis de tutela é visto como uma forma de proteger a identidade cultural e religiosa contra a globalização e a ocidentalização. Motivo 2. Fusão da autoridade religiosa e estatal. O poder político nas monarquias do Golfo está intrinsecamente ligado à autoridade religiosa conservadora. O Estado dá poder ao clero, e o clero legitima o Estado. Desafiar as leis de status pessoal é visto não apenas como uma reforma social, mas como um desafio direto à autoridade religiosa que sustenta o próprio regime. Motivo 3. O paradoxo econômico. Os líderes do Golfo, como Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, sabem que, para diversificar suas economias e sobreviver além do petróleo, eles precisam da força de trabalho feminina. Visão 2030. No entanto, eles tentam fazer isso sem ceder o controle social e político, levando a uma situação contraditória. Mulheres dirigindo seus Porsches para o trabalho, mas precisando da permissão do marido para se casar ou viajar com os filhos. A história da discriminação feminina é uma história de poder. É a história da construção de sistemas projetados para confinar metade da população à esfera privada e ao serviço da outra metade. Hoje, na região do Oriente Médio, essa luta histórica é travada em um campo de batalha único. Não é mais uma luta por educação ou pelo direito de trabalhar, mas uma luta legal e teológica contra o sistema de tutela masculina. As mulheres do Golfo não estão mais em silêncio.
São elas, ativistas, advogadas, empresárias e acadêmicas, que estão na linha de frente, exigindo serem tratadas não como súditas perpétuas de seus guardiões, mas como cidadãs plenas de seus países.